Eu queria saudar a todas as minhas amigas, aos meus amigos que estão me ouvindo e dizer que, de acordo com os últimos acontecimentos, eu resolvi trazer a essa possibilidade digital, algumas das reflexões que nós temos feito semanalmente no grupo da oficina temática, que nós nos reunimos todas as segundas-feiras, em decorrência dos fatos, dessa pandemia. Nós decidimos estar em nossas casas, nos resguardar por nós e pelos outros. Essa semana, que foi o nosso último encontro na segunda-feira, a gente conseguiu refletir principalmente sobre esses acontecimentos, né? A nossa oficina se trata de uma oficina de filosofia para o dia a dia. A oficina temática é uma filosofia que traz temas variados para que a gente possa pensar um pouco do ser, né? Pensar a existência humana, pensar esse ser individual, esse ser social, o ser que convive consigo, convive com os outros, e como que isso vai se dando no dia a dia, né? Nas nossas rotinas e nos acontecimentos. Essa semana a gente começou dialogando sobre a questão da pandemia. Uma das coisas que a gente mais trata na filosofia são as grandes incógnitas que a gente se encontra, né? Por que eu vim nessa Terra? Talvez quando a gente pensa em filosofia, a gente logo já pensa, né? O que sou, de onde vim, para onde vou. E são questões que tratam da inconstância humana, né? É claro que muitas pessoas já respondem essas perguntas utilizando da fé, utilizando das suas crenças e rapidamente respondem essas perguntas. Não que a filosofia negue a fé ou ao contrário disso, enfim. Mas a gente busca, talvez também por meio da fé, mas por meio de outros meios, principalmente na oficina temática, olhar para algumas poesias, olhar para alguns autores, olhar para grandes pensadores que podem iluminar o nosso caminho. Essa semana eu tenho utilizado, não só essa semana, mas em outras semanas, os textos da revista Vida Simples. E essa semana a gente utilizou o texto A Virtude da Paz, e do Gustavo Tanaka. E esse texto, ele começa dizendo: só é possível terminar a guerra quando entendermos que a paz não é um resultado, mas é uma escolha. E esse texto, ele pôde iluminar muito a nossa segunda-feira tensa, né? Estávamos todos muito tensos, a gente não sabe o que de fato vai acontecer. A gente tem acompanhado as notícias e muitas vezes tem gerado um certo medo, um certo pânico, porque nós somos vulneráveis, né? Nós estamos aí, a gente não tem certeza de nada. E isso já mexe, né, num ponto, no quê da filosofia, profundamente dentro de nós, porque a gente gosta de ter certezas, né? A gente, desde de criança, passa a fase ali da adolescência, a gente já começa a planejar o futuro. Olha, eu vou ser isso, eu vou fazer isso, eu vou comprar tal coisa, eu vou fazer desse modo e vou ter tantos filhos. A gente se planeja, a gente já quer ter o controle de tudo, né? Uma das nossas grandes questões, um dos nossos grandes desafios é ter o controle de tudo. A gente gosta de ter o controle de tudo. Eu falei na segunda-feira, e uma coisa que eu tenho pensado muito sobre, né, se a gente olha para Adão e Eva, né, que é uma dos quadros que a gente vê enquanto princípio ali da nossa sociedade, é um dos princípios da nossa sociedade. A gente vê que a árvore do bem e do mal, onde se encontra o fruto, né, do bem e do mal, não estou sendo tão fiel ao texto, mas assim, estou pegando bem superficialmente, mas aquela árvore, ela podia trazer para Adão e Eva, né, no caso, o conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento, ele te dá o poder de todas as coisas, né? Porque se você conhece todas as coisas, você tem o poder, você tem o controle.
Tem até um filme muito legal, que é o Clique, que fala sobre um cara que tinha um controle remoto, né? E aí ele voltava, ele ia para frente, ele ia para trás. E aí o que acontece quando a gente tem esse controle nas mãos? E quando é que a gente tem esse controle? O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a gente tem o total controle. Esses momentos, por mais tristes que sejam, nos fazem pensar muito sobre o controle que a gente acha que tem nas mãos, né? Ou algumas instâncias que nós temos que valorizar muito, né? A gente, principalmente no Brasil, nesse momento a gente percebe o quanto que nós temos que valorizar a ciência. A ciência se torna, nesse momento, né? A ciência, a cultura, a educação, o sistema básico de saúde, enfim, todas essas instâncias, a ciência dá a possibilidade do conhecimento. A ciência, ela não é a dona do conhecimento, mas ela é essa possibilidade do conhecimento. E a ciência, ela nunca se esgota. Então é sempre uma possibilidade. Nesse momento a gente vê o desdobramento dos cientistas, das pessoas da área da saúde, para tentar entender algo que nós não temos controle. E aí nós, da filosofia, vamos começar a pensar um pouquinho, né? O que nós temos controle e o que nós não temos controle. E esse texto, A Virtude da Paz, que a gente utilizou essa semana, ele vai falar sobre alguém que sempre quis ter paz no futuro. Sempre planejou que no futuro ele ia ter paz. Bom, estou fazendo isso aqui agora, eu tenho uma família legal, mas depois quando vier o emprego, quando vier a minha família de fato, quando vier o primeiro filho, quando vier, né, no futuro eu terei paz. E é um convite para se ter paz nesse momento. O que poderia, né, ser chamado de uma certa loucura, né? Como ter paz nesse momento em que todo mundo está tenso, todo mundo está angustiado. O que o texto possibilita para nós é que a gente vive numa sociedade, e talvez uma das reflexões dessa pandemia seja que nós vivemos numa sociedade muito doente, numa sociedade que deixou para lá algumas coisas que são essenciais da vida humana, da convivência humana, principalmente, e aí não estou simplesmente condenando por condenar o capitalismo, mas principalmente por algumas questões de mercado, por algumas questões do dinheiro, enfim, que a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso, mas nós vivemos numa sociedade doente, né? E agora a própria doença, né? É claro que o que eu estou falando é muito relativo, mas a própria doença faz a sociedade parar. A sociedade teve que parar, teve que pensar, né? Nós, pelo menos as pessoas que têm consciência, nesse momento vão precisar parar um pouco e pensar em todos esses acontecimentos. E a gente vive em meio ao caos, a gente vive em meio à loucura cotidiana. Nessa loucura cotidiana a gente precisa muito se encontrar, né? Encontrar um ponto de firmeza, encontrar um ponto de firmeza mesmo, né? Um ponto de equilíbrio, em que, buscando coisas que possam favorecer o meu exercício da busca da virtude da paz. Né? Então, o que eu estou falando diante disso tudo? Nós vamos sempre viver conflitos muito fortes. Nós tivemos, claro que questões muito menores, mas as questões das chuvas, há pouquíssimo tempo, né? Que trazem um momento muito desesperador. Nós temos a questão da doença, que está sempre presente. A gente tem, às vezes, um amigo, um ente, alguém que mexe muito com a gente. E essa história, essa nova história agora da pandemia, mexe muito conosco, nos traz a uma responsabilidade social e uma responsabilidade conosco mesmo. Aonde é o meu ponto de equilíbrio, né? E para quem não tem, ou para quem o perdeu, é importante um caminho agora de busca, né? Então, o texto da Virtude da Paz, eu não vou me alongar muito nesses áudios, porque senão vai ficar chato, mas eu vou tentar enviar pelo menos 2 vezes por semana algumas reflexões e se vocês puderem contribuir com algo, enfim,
Vai ser ótimo. Há uma batalha acontecendo dentro de cada um de nós. E a paz somente se estabelece no momento em que decidimos parar de brigar conosco mesmo. Como todas as virtudes, a paz deve ser praticada e desenvolvida. O mundo está em guerra porque os seres humanos estão em guerra. O externo é reflexo do interno. Qual é a guerra que existe em você? O Gustavo Tanaka termina o texto dele assim, e acho que ajuda a gente a pensar muitas coisas, né? É um momento da gente buscar a virtude da paz. É um momento da gente tentar se alinhar com o nosso próprio eixo, com o nosso próprio equilíbrio. Talvez as práticas de oração, as práticas de meditação, e nesse momento aquela possibilidade de estar conosco mesmo para orar, para meditar, para ler, para refletir, para pensar. Esse é um momento de encontro consigo, né? Principalmente por uma responsabilidade social, nós somos convidados ao isolamento. E nessa responsabilidade, acho que a gente pode aproveitar esse tempo para um crescimento da busca do ser. O que sou eu? Diante de todo o caos, quem sou eu? E o que eu posso contribuir para quem está na minha volta? Principalmente as pessoas que eu amo, né? Talvez, se eu puder contribuir me mantendo a salvo, me mantendo equilibrado, me mantendo de alguma forma contribuindo para a sanidade e para a felicidade, para a paz das pessoas ao meu entorno. O que eu posso contribuir? Muitas pessoas vão se desesperar, muitas pessoas vão se desequilibrar, e o convite é que a gente tente se apaziguar, né? Apacentar nosso interno e tentar caminhar para uma questão mais solidária, uma empatia maior, né? Olhar um pouco para as nossas doenças sociais, olhar para as nossas guerras internas e contribuir. Esse é um momento, vivemos um grande momento em que a filosofia pode nos ajudar, sim, a caminhar para um equilíbrio, a caminhar para uma identidade do ser, né? O que é o ser? A Cecília Meirelles, ela tem um poema que o quarto motivo da rosas, né? Que ela fala por que te afliges com a pétala que voa, né? A pétala da rosa, ela vai, a rosa com o tempo, ela começa aquele botão lindo, né? Nasce e aos poucos ela vai se desfolhando. E por que a gente se aflige com a rosa? Precisa deixar de ser rosa, né? O vento bate, vai desfolhando a rosa, e aquele mesmo vento que bate, ele vai levando o aroma da rosa para outras instâncias, né? Então é um momento de transformação muito grande que a gente não consegue entender se desfolhar, mas é um momento da gente entender que o que a Cecília diz, né, também é ser, deixar de ser assim. Então é uma transformação social, é uma transformação individual que passamos, então é um momento de muita reflexão e de muita empatia, de muita solidariedade, para que a gente possa olhar para as guerras sociais, para as guerras individuais. É importante, né, finalizando um pouco essa reflexão, que a gente olhe profundamente, principalmente para as pessoas mais carentes psicologicamente, espiritualmente, mas e penso principalmente nesse momento nos mais pobres ou nas pessoas que têm uma renda informal, que não vão poder parar totalmente, etc. São questões que a gente precisa pensar, né? Precisa pensar, e que talvez um dos grandes problemas da nossa doença social seja o desafio que a gente passa de alguns terem, outros não terem, e a gente sabe o conflito que isso gera, né? E ainda mais quando passa um vento que vem a tirar muitas das nossas folhas, isso gera um conflito muito grande. Um abraço, e caso você vá enviar esse áudio para alguém, né, que uma vez que a gente coloca nas redes, etc., a nossa oficina ela acontece toda segunda-feira, e a gente utiliza às vezes de grandes autores ou de autores clássicos, principalmente
da Grécia Antiga, mas utilizamos bastante também de autores brasileiros, principalmente da Cecília Meirelles, que é meu objeto de estudo. Então, um abraço e espero contribuir um pouco nesse momento.